Olá, está começando mais um Lente Aberta e no especial de hoje nós vamos falar sobre o futebol de Ribeirão Preto. Vamos exibir reportagens que mostram o passado, o presente e o futuro do esporte na cidade. Clubes de Ribeirão Preto enfrentam o desafio de conciliar futebol e dinheiro. Apesar dos problemas, times ainda despertam os sonhos de jovens que querem fazer história no mundo da bola. E o futebol não é só isso, ele também é capaz de transformar um aluno desinteressado em um aluno nota 10. Você ainda confere na entrevista de hoje como o Botafogo e o Comercial interferem na economia local. Está no ar o Lente Aberta. Os problemas enfrentados pelos times de futebol não se limitam apenas às 4 linhas dos gramados. Eles também chegam aos cofres dos clubes. Em Ribeirão, a dupla Come Fogo luta diariamente para driblar os problemas financeiros. Transações milionárias envolvendo jogadores e contratos publicitários com altos valores aquecem o mercado do futebol mundial. Mas essa realidade ainda não é vivida pelos times locais, Botafogo e Comercial. Os dois clubes lutam para equilibrar as finanças e arcar com as despesas do dia a dia. Nós tivemos várias dificuldades durante o período que nós estamos na presidência, mas hoje até que nós conseguimos controlar um pouco. O Comercial também não vive a realidade dos grandes clubes na parte financeira. Por isso, o clube recorre a outros recursos para aumentar a receita. O Comercial trabalha fundamentalmente com a utilização do seu estádio, então ele aluga tanto a parte fixa do seu estádio, que são os boxes que ficam no entorno do estádio Palma Travassos, aluga o próprio estádio em datas em que não há futebol. O clube também tem receitas que vêm dos seus associados. Durante o primeiro semestre, quando acontece o Campeonato Paulista, os clubes conseguem uma arrecadação maior com a venda de ingressos, cotas de TV e patrocínio. Porém, a contratação de jogadores e a manutenção de funcionários aumentam os gastos. Já no segundo semestre, com competições menos expressivas, os clubes conseguem uma arrecadação maior, porém permanecem com os altos custos, como a manutenção dos estádios. Bem, o clube tem 2 semestres totalmente diferentes. O primeiro semestre do Campeonato Paulista veio uma verba muito grande da federação com relação à televisão. Nós conseguimos os melhores patrocínios e a renda dos jogos são maiores. Ao passo que no segundo semestre a renda cai muito, aí nós não temos cota de televisão e também o patrocínio acaba sendo de uma monta menor. A diferença financeira que os clubes recebem da federação para a disputa de campeonatos é desproporcional em relação aos grandes times. Um clube grande, um clube que compõe a Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem uma cota de televisão rigorosamente significativa, de no mínimo 22 milhões de reais e no máximo, como no caso do Corinthians, 120 milhões de reais por um período de 8 meses de competição. Não bastando isso, no Campeonato Paulista da Série A1, um clube grande tem uma cota de 12 milhões de reais. O Comercial teve uma cota de 2,5 milhões de reais. Basicamente, o grosso da sua receita no ano de 2014 veio da cota da Federação Paulista de Futebol. Para obter resultados dentro de campo, os clubes investem alto nos salários dos jogadores e acabam deixando de lado os impostos. Por isso, recorrem a um refinanciamento das dívidas na Receita Federal. Pelo menos é o que afirma esta economista. Hoje é permitido você fazer um parcelamento dessa dívida. Então é uma forma que o governo encontrou dele receber também o tributo, porque se o governo não recebe, ele não tem como repassar para a área da educação, saúde, segurança, E do próprio clube também mostrar, olha, eu estou devendo, a forma como eu encontrei de pagar é essa. Tá? Então ele vai lá e acaba parcelando esses tributos, isso ele pode parcelar até 36 vezes, que é o permitido. Nós tínhamos 4 refis que nós poderíamos entrar, nós entramos em 3. Infelizmente do INSS era um valor muito alto que não dava para nós entrarmos e agora nós estamos à espera do Proforte. Para o presidente do Conselho do Comercial,
A aprovação do projeto de lei que cria o sistema de refinanciamento das dívidas também é vista com bons olhos pelos comercialinos. O comercial colocou hoje sua dívida fiscal, que já diminuiu muito daquela época de 2009, hoje ela estava aproximadamente consolidada em R$2 milhões, ele já aderiu a um refis ordinário. O que é isso? É um refis que vale para você, é um refis que vale para mim, é um refis que vale para toda e qualquer empresa do Brasil, para toda e qualquer associação. Veja agora na entrevista quais os impactos econômicos que Botafogo e Comercial causam em Ribeirão Preto. Olá, hoje eu vou falar com Daniel Pita Marques, ele que é formado em administração, com mestrado e doutorado também na área pela FEA-USP aqui de Ribeirão Preto. No mestrado, Daniel propôs um modelo de governança corporativa adequado ao contexto social, jurídico e institucional dos clubes de futebol nacionais. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia. Daniel, quais os impactos que 2 clubes de futebol profissional podem trazer para uma cidade? Tá, eu acho que dividiria a resposta em 2 partes aí, né? A primeira parte é o seguinte, o impacto que qualquer clube de futebol pode trazer para uma cidade. Um clube de futebol, ele passa a fazer parte do patrimônio de uma cidade, do patrimônio material, passa a ser uma fonte de coesão da sua população, um motivo de identificação, de orgulho, tá? Então, ajuda a levar o nome da cidade. Um clube que esteja participando dos principais campeonatos regionais ou nacionais, ele sempre ajuda a movimentar a economia da cidade, principalmente quando são realizados jogos com os chamados grandes clubes, né? Então isso ajuda a movimentar a rede hoteleira, ajuda a movimentar o comércio, a rede de transportes, aumenta a arrecadação de impostos, sem falar na própria geração de empregos que o clube promove, né? Então o clube ele vai empregar pessoas na área administrativa, na área de estrutura, na área esportiva especificamente, tá? E além disso, o clube ele tem um impacto social, no sentido de gerar, por exemplo, um maior incentivo para a saúde, um maior incentivo à prática de esportes, há um comportamento, quando a gente fala em formação de atletas, aí uma molecada na adolescência, né? Então incentivar um comportamento, assim, digamos, pelo bom caminho, né? Então tem todo esse impacto. Agora, analisando a presença de 2 clubes, aí isso varia de acordo com o tamanho, o porte da cidade, a força econômica da cidade e principalmente o grau de sinergia que o clube tem com a população. Se a população é envolvida, abraça a causa, comparece ao estádio, né? Você tem, por exemplo, uma cidade, pelo que a informação que eu tenho, mais ou menos do mesmo porte, ou até um pouco maior que Ribeirão, mas com certeza mais rica, que é São José dos Campos, que até pouco tempo atrás tinha um time, o São José Esporte Clube, e time que vinha derrapando aí nas divisões inferiores aí do Campeonato Paulista. E agora tem um segundo time, né, na cidade, também chamado de São José, né? E esses 2 times esse ano estão disputando a Série 3 do Campeonato Paulista. Então não tem um clube nas principais divisões. A mesma coisa Rio Preto, um pouco menor que Ribeirão, mas ainda uma cidade grande, que perdeu muita representatividade. E Ribeirão Preto, a meu ver, pelo porte, tamanho e poder econômico da cidade, tem esse poder de ter 2 times aí nas principais divisões, né? Desde que haja uma parceria desses clubes com a sua torcida, uma boa gestão, uma participação do poder público também no sentido de promover esses clubes. Sim, e falando em poder público, até que ponto vale a pena a prefeitura e empresas abraçarem o time da cidade, assim como acontece com o São Bernardo? Aí acho que é uma questão que também dá para a gente dividir em 2 partes a resposta, né? Falando mais especificamente do poder público, da prefeitura, eu particularmente não concordo que o poder público ceda dinheiro diretamente para os clubes. Isso porque, por mais justa que possa ser essa causa, existem outras causas que são mais urgentes para uma prefeitura, por exemplo, administrar. Então você tem saúde, educação, transporte público, infraestrutura, saneamento básico, que são causas muito mais urgentes. E até acho que isso é um conhecimento mais ou menos comum, não existe acho que um município no Brasil que possa alegar que não tenha nenhum tipo de problema, né, que esteja plenamente qualificado em todas essas atribuições. Mas o poder público pode sim ajudar.
né? Por exemplo, existem casos de cidades que cederam terrenos, né? Isso não envolveu um desembolso financeiro, mas que cederam terrenos para a construção de um estádio. A construção de um estádio vai gerar arrecadação de impostos, vai gerar emprego e depois vai ser um patrimônio da cidade para a realização de shows, de eventos e também para a prática esportiva. Tem outros casos também de municípios que cederam terrenos para construção de um centro de treinamento. E como contrapartida, esses municípios exigiram dos clubes um projeto social. Então, ok, você vai formar as suas categorias de base, mas você também vai ter um projeto de prática esportiva, de civilidade com crianças que têm uma situação mais carente, né? E o poder público também pode ajudar no sentido de divulgar eventos desses clubes, ter uma parceria com os órgãos que planejam os eventos dos municípios, né, para tentar integrar os eventos dos clubes nas práticas da cidade, né, no calendário oficial de eventos da cidade, tá? E além de outras formas de parceria, como por exemplo fornecendo transporte em dia de jogos e eventos. Então eu acho que é importantíssima, que é essencial a parceria com o poder público, né? Mas aí a questão de se usar a criatividade para que a gente tenha parcerias que sejam muito vantajosas sem necessariamente envolver um dispêndio financeiro do poder público. Em relação às empresas, aí eu já acho que pode sim envolver algum tipo de investimento financeiro na forma de patrocínio. Esse patrocínio pode não necessariamente envolver apenas estampar a marca em uma camisa do clube, mas, por exemplo, você pode patrocinar a construção de uma nova instalação, né? Você pode ter, igual esse caso que você comentou, empresas que adquirem ingressos e direcionam para os seus funcionários, né? Que é uma forma de você gerar lazer, gerar esporte para esses seus funcionários, prestigiando algo que já é um patrimônio da cidade. Também incentivando o time, né? Exatamente. O time local. Exatamente, incentivando o time local. É só importante que o clube ele consiga sobreviver sem esse apoio de uma empresa específica. Como assim, né? A gente tem um exemplo aí que é bastante claro do São Bernardo, né? Que tem uma frequência grande de público em seu estádio no Campeonato Paulista, mas que essa frequência grande deve-se principalmente ao fornecimento de ingressos que as empresas dão para os seus funcionários. Imagina que, de repente, isso por algum motivo econômico, político, cesse. Esse clube ele vai ter a sua sobrevivência seriamente ameaçada. Ele fica muito dependente de uma única fonte. Então, o fornecimento de ingresso para os funcionários ajuda a aumentar, além da frequência no estádio, mas a cativar novos torcedores. E isso, em longo prazo, tem um efeito que é bastante positivo para os clubes, aumentando essa massa que está envolvida com os seus destinos, que é o maior patrimônio de qualquer clube de futebol. Muito obrigado pela entrevista, Daniel. Acho que foi bem esclarecedora, o pessoal em casa vai adorar, principalmente os fãs de esporte. Eu volto para vocês aí no estúdio. No próximo bloco, saiba quais são as inspirações de quem quer seguir a carreira esportiva. E veja as dificuldades enfrentadas por jovens como João Lucas, que jogam por um sonho. Os problemas financeiros enfrentados por Botafogo e Comercial vão para escanteio para quem quer investir em um sonho. Jovens como o goleiro João Lucas se inspiram em grandes craques do passado para construir sua carreira. Ribeirão Preto não é conhecida apenas como a cidade do café e a terra do chopp. No futebol, a cidade já contribuiu bastante por causa dos dois clubes de futebol profissional, o Comercial e o Botafogo. A contribuição de Ribeirão Preto para o futebol nacional vai muito além de seus estádios e clássicos. Foi aqui que jogadores como Sócrates tiveram o primeiro contato com o futebol profissional. E é aqui também que o goleiro João Lucas transforma o seu sonho em realidade. Eu comecei a jogar bola, acho que desde os meus 6 anos de idade, que futebol tá no sangue, né? Que meu pai jogou futebol também. Então eu comecei a passar por escolinhas da minha cidade de Orlândia, Carol, Namorlã, joguei bastante tempo lá, jogando campeonatinhos regionais. E depois eu comecei, com meus 12 anos, comecei a passar por time de empresários, aí fiz teste no São Paulo,
fiz no Paulista, fui pro Barueri, até que em 2008 eu cheguei aqui no Botafogo, com 14 para 15 anos e estou até hoje. Com o objetivo de ter uma carreira igual a de grandes goleiros que começaram em Ribeirão Preto, como Emerson Leão, Doni e Diego Alves, João Lucas defende as traves do Botafogo desde 2008. O sonho de ser um grande jogador de futebol sempre esteve presente, assim como as dificuldades. A gente, quando é novo, sai de casa com 12 anos, para começar a carreira no mundo do futebol é bem difícil, porque se conhece, vai morar com pessoas que você não conhece, culturas diferentes, jeitos diferentes. Às vezes você cai nas mãos de empresários, de diretores, até mesmo de clubes que não estão para tentar fazer algum atleta, formar o homem, né? E sim para tentar ganhar em cima. Mas eu acho que todo esse esforço um dia vai valer a pena, né? Não é em vão. Mas há muito tempo, a cidade não revela um jogador de destaque nacional. Para este jornalista e especialista no futebol de Ribeirão Preto, essa falta de bons jogadores nas categorias de base acaba, de alguma forma, prejudicando o desempenho dos clubes nas competições. A gente observa que essa decadência, entre aspas, que a gente observou nos últimos anos, ela é fruto da falta de revelação de jogadores. Depois que o Botafogo, principalmente o Botafogo, que é um grande celeiro de jogadores, né, deixou de revelar, isso caminhou junto com a sua decadência em termos de competições nacionais. Igor acredita que se o jogador tiver vontade de fazer história no time de sua cidade, a tendência é que ele tenha mais sucesso em sua carreira. Era um orgulho poder jogar no Botafogo, na base, e almejar o profissional. Hoje não, hoje o cara joga na base, mas não vê a hora de ir embora para a Europa ou para um grande clube do próprio Brasil. Então acho que lá atrás essa tradição ela sempre existiu por conta disso, pela força dos clubes de Ribeirão Preto e pelo interesse daquele jogador em se formar no clube e defender o time profissional da sua cidade. Para os que estão começando e sonham em fazer história na sua cidade, há vários casos de jogadores que conseguiram destaque saindo de Ribeirão Preto. Podemos lembrar de nomes como Cicinho, Paulo Egídio, Raí, Mauricinho, Diego, que se destacou no Santos ao lado de Robinho, e Peter, que foi considerado por Pelé o seu melhor marcador da história. Esses jogadores, tanto o Comercial Botafogo, projetaram a cidade, projetaram os clubes. Poxa, de onde vieram esses atletas do Comercial, do Botafogo? Exemplos assim bem importantes. Mauricinho, jogador campeão mundial pela seleção de juniores, como atleta do Comercial. Inclusive quando o Comercial o Ribeirão recebeu, foi uma grande festa após a conquista. E aqui o Raí, convocado pela seleção brasileira, enquanto jogador do Botafogo. João Lucas não esconde quem são os seus ídolos e qual o seu principal objetivo dentro do futebol. Ser um atleta profissional de alto nível, jogar competições de alto nível e dar um futuro melhor para minha família, para minha mãe, para meus pais. Comecei a jogar no gol, vi bastante o Marcos jogar, Rogério Ceni, então posso falar que esses são minhas maiores influências. Agora, se você não virou um profissional, mas também gosta de jogar futebol, a dica é inscrever o seu time no site Vai Dar Jogo. O site organiza de graça um torneio com equipes de toda a região, semelhante a um campeonato profissional. As datas dos jogos são definidas entre os times. O único gasto dos jogadores é com o aluguel da quadra. No final, os melhores times ainda ganham prêmios. Acesse vaidarjogo.com.br e saiba mais. Voltamos daqui a pouco com uma reportagem sobre o lado social do futebol. Não saia daí. O futebol vai muito além de dinheiro e sonhos. Em Ribeirão Preto, o esporte também tem função social. O projeto Bom de Nota, Bom de Bola é um exemplo disso. Com patrocínio da FIFA, ele une esporte e educação. A bola dentro da quadra esportiva não tem apenas um objetivo. Projetos sociais como esse, na zona norte de Ribeirão Preto, vão além das partidas de futebol. Os jovens levam para casa ensinamentos aplicados no esporte, mas que ficam para toda a vida. Nós utilizamos o esporte como ferramenta de inclusão social. E como o esporte tem a sua regra, a vida lá fora, o que a gente chama de mundo real, também existem regras. Essas regras são cobradas por uma sociedade, né? E aqui dentro a gente procura criar situações que eles se identifiquem, porém não perdendo a essência da criança em si, né? Os benefícios do trabalho desenvolvido no projeto vão muito além da saúde.
Essa psicóloga ressalta que a prática da atividade física é fundamental também para ensinar disciplina e noções de ética. Fornecem à criança o aprendizado e a introjeção, quer dizer, guardar dentro de si as normas e as regras. Todo esporte tem normas e regras. A grande tarefa aí da infância, além de brincar e imaginar fazer o faz de conta, é a introjeção de normas e regras. O que é permitido e o que é proibido para se conviver em sociedade. E o esporte ajuda nessa introjeção, no aprendizado dessas normas e regras. Aprendizado esse que vai ser complementado com os pais e com a escola. Com esses objetivos em mente, a Associação Pro Esporte Cultura foi criada em 1998, junto com o projeto Bom de Nota, Bom de Bola, que na época atendia 90 crianças em uma escolinha de futebol no bairro Sumaré. Mas o começo não foi fácil. Os membros da associação precisaram buscar ajuda para custear gastos com professores, materiais esportivos e transporte das crianças. A gente começou com patrocínio de empresas de Ribeirão Preto, dos nossos amigos que acreditaram no nosso trabalho, no nosso projeto. Então foi bem assim que aconteceu. Atualmente os projetos, a gente continua ainda com umas 30 empresas de Ribeirão Preto que continuam patrocinando essas crianças, mas também há 4 anos atrás nós fomos atrás das leis de incentivo, isso melhorou muito, né? Nós saímos da doação, de passar o chapéu todo mês, para efetivamente ter um projeto de 12 meses. Hoje, empresas de grande porte ajudam a manter iniciativas como essa, por meio de leis de incentivo que permitem a elas destinar parte do imposto pago a projetos sociais. E o trabalho não só evoluiu, como ganhou reconhecimento internacional. O Bom de Nota, Bom de Bola é um projeto que usa do futebol como ferramenta para formar cidadãos. Por isso, desde 2013, ele recebe investimentos da FIFA, que ao todo beneficiam 120 crianças aqui do Simeone. A primeira mudança é a questão da assiduidade, o comprometimento deles. A disciplina melhorou bastante. Então você vê que na escola também há um comprometimento, eles passaram a entender que realmente é o projeto. Mesmo com o foco social, buscando a melhora no comportamento das crianças no dia a dia e na escola, o Bom de Nota, Bom de Bola já formou profissionais do esporte. Um exemplo é o jogador Jimenez, que passou pelo Botafogo, onde despertou a atenção do futebol nacional no Paulista de 2015. Acho que esse programa não é só para molecada assim que gosta de bola, né? Acho que também é um projeto que ensina a educação. Acho que pelo menos quando eu participava, não era só jogar bola, também tinha que ter nota na escola, senão ficava fora do projeto. Acho que é importante sim, de tirar a molecada da rua também, de vez ficar aí só o dia inteiro jogado na rua. A exigência de ter boas notas e bom comportamento para participar do Bom de Nota, Bom de Bola não mudou da época de Jimenez até hoje. A presença de garotos que sonham em se tornar jogadores de futebol também não, mas o principal objetivo vai além das 4 linhas do campo. O objetivo do projeto é fazer com que as crianças melhorem na escola a partir das atividades esportivas que elas vão estar fazendo, tá? Então o objetivo nosso não é formar craque no esporte, mas fazer com que eles melhorem dentro da escola a partir das atividades e da prática esportiva. O programa FIFA for Hope, parceiro do projeto que acabamos de ver na reportagem, faz parte do Departamento de Responsabilidade Social da FIFA, criado em 2005. Ao todo, mais de 250 projetos sociais de 60 países fizeram parte do programa até 2013, data do último levantamento da entidade. O Bom de Nota, Bom de Bola, do Simeone, é o único do interior paulista. E é com essa lição de como o futebol pode mudar a sociedade que o Lente Aberta Especial de Futebol termina. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até!